Tem gente que é assim, se inicia num sistema, aí vamos dizer que esse sistema um tronco Kimbanda Malay, o outro se inicia no sistema de um tronco Kimbanda Congo, Kimbanda Nagô, e aí pelo sistema dele, ele quer cagar regras pros outros, como se só o dele fosse o certo. Só o que ele aprendeu ali dentro do sistema que ele pratica é o certo. E a gente sabe que tá longe de ser isso, né? Onde você vai, gato? Você quer fazer parte da live? Quer falar com o povo? É a gata, na verdade, que o gato não sei nem pra onde anda. Eita! Obrigado, Anne. Anne. Eu conheço a Anne? Nossa senhora. Me deu um jardim inteiro, né? É, ele esquece muito rápido. Anne era de Anne? Eita, que não para mais, tá dando um jardim pra mim, né? Obrigado, tá? Só pra ela saber agora que eu sei que é ela. Ah, ô Luan. Quem tem referência sabe do que eu tô falando. Qual é? Dona Maria mandou um abraço e nem é Maria Padilha, né? O negócio da Dona Maria é por causa disso aqui, tá? Ó. Os filhos de santo meio abusados aí me chamam de Louro José. Neuro? Louro José. Vou ficar assim então, de Louro José. Melhor assim? Nossa, mas chumbo com força, né? Era pra ficar platinado. O chapeuzinho que eu ganhei do Charlie Sharp. Eu também. Foi um presente da Diana pro Tranca-Ruas. E eu gostei muito dessa cartola também. Onde você vai, gato? Não pode ficar mostrando coisas explícitas assim na live. Essa gata aqui é de Dona Mulambo, tá? Que na verdade tem meio com uma briguinha aí, né? Que Padilha também queria ela, Mulambo que pediu. Aí eu peguei um casal, um gato e uma gata. E ela não desgruda. Muito. Muito mesmo, de verdade. Ela vem pra pedir carinho, ela vem pedir comida, tudo é comigo. E o gato, o machinho, é com a Tainara. As filhas mulher ficam próxima do pai, e os filhos homem ficam próximo da mãe, né? E ela já vem ronronando já. Dengosa que só ela.
tá aqui, tá? Não pensa que ela foi embora, não. A mesma se encontra aqui. Você viu ela embora na live? Não, ela apareceu aí? Várias vezes. Brigando com a Tainara. Ela tá brigando com a minha esposa, gata. Caramba, o pessoal tá arrebentando nos presentes. Obrigado, pessoal. Ó, no valor das rosinhas que vocês estão mandando, no valor das rosinhas que vocês estão mandando, se vocês puderem, é também uma moeda. Ativa o Heart aí em cima, o coraçãozinho laranja lá. O TikTok entende que a minha comunidade tá crescendo. Ele até recomenda mais a live. A gata virou cinzeiro aqui. Nossa, você tumultuou, hein, gata? Tipo assim, eu não quero mais ficar na live e vou meter o pé em tudo. Obrigado, pessoal. Valeu. Oruan. Pessoal do Rio. Que agora não é mais do Rio, agora é de Itapecerica. É nós de Itapê. Agora chegou pessoas de Itapê aí também, hein? Como que o TikTok sabe que a Brenda é uma filha de santo da casa e tá mandando pra mim mandar um convite para ela participar da live? Dá medo tem hora desses algoritmos, né? Tem hora que é meio sinistro. Aí a Brenda tá aí, ó. Pai abençoe a bênção, filha. Originais de Itapê. Itapecerica da Serra metendo o pé no TikTok. Que é nóis, porra. E os filhos do santo da casa, quem quiser subir pra jogar Lenormand, tarô, o que quiser aí dos oráculos aí, que seja oraculista, lógico, né? Pode subir, tá? Manda um convite aí que eu subo vocês. Preciso jogar pro pessoal. Pai abençoe a benção, Cássia. Essa minha filha aí é um trunfo no meu sacerdócio. Essa daí é trunfo no meu sacerdócio. Essa vai ser um testemunho. Os crentes não têm testemunho, então, mas também tem. Ninguém falou que ia ser fácil, ninguém falou que as coisas acontecem no piscar de olhos, mas para quem acredita, quem tem fé na parada, quem cultua de verdade, se entrega, tem resultados foda pra caralho. Nem sei se eu podia falar assim no TikTok, tô acostumado com o YouTube.
pessoal quiser subir aí, ó, é só mandar o convite, tá? Quem quiser subir pra trocar umas ideias, bater papo, jogar, é só mandar o convite, tá? Vocês não sabem que eu abri essa live por causa da ansiedade, né? Todo dia que é dia de reunião, não muda muita coisa de uma reunião para outra, mas é sempre uma ansiedade o tempo que precede a reunião. E aí, nessa ansiedade, eu falei, eu vou abrir live no TikTok para poder extravasar um pouco a ansiedade, conversar um pouco com o pessoal. Ainda mais hoje, que vai ser uma reunião assim que é um espírito que não tá vindo faz muito tempo. E nós vamos hoje dedicar a reunião para ele, né? E vai ser foda, porque vai ser a oportunidade dele se reencontrar com o público, né? Que eu não atendo com ele faz muito tempo, não faço reunião com ele há muito tempo. E aí vai ser uma coisa que vai ser um reencontro, né? Com o público, com essa situação assim de ele vir no meio de um monte de gente. Vai ser foda. Tá ansiosa também, filha? Eu não sei porquê, mas sempre dá essa ansiedadezinha no dia de reunião. É que assim, eu também tenho um... Ele vai debutar hoje. Eu também tenho uma coisa assim, que eu sei da minha responsabilidade nas reuniões como sacerdote. Então, assim, nada pode dar errado, eu tenho que estar atento a tudo. O que eu não estiver atento, meus espíritos têm que estar. Os pessoais de cargo da casa têm que estar, para que não dê nada de errado. E é uma responsabilidade grande isso, né? Então, um pouco da ansiedade eu sei que é disso, sabe? Meio que até inconsciente, que eu não fico pensando nisso, mas eu sei que um pouco da ansiedade é isso. Mas que é de praxe, que sempre acontece, é. Vai ser uma coisa meio que nova pra mim hoje. Porque esse espírito, a última vez que ele veio no meu corpo, eu não era sacerdote da minha própria casa. Eu era pai pequeno de uma casa de umbanda. Eu espero que sim. Eu espero que sim, Diana. Mas é sempre, essa ansiedadezinha é sempre. Esse espírito, ele veio em público, assim, no meu corpo, a última vez quando eu tava na Umbanda ainda. E eu posso colocar que faz o quê? 20 anos que veio no meu corpo, assim, em público. Já aconteceu. Já aconteceu situações dele vir no meu corpo. Depois disso, mas com poucas pessoas, uma coisa bem particular, sabe? Uma coisa bem ali fechada. Vir assim pra público mesmo, assim faz tempo já. Eu nem sei como vai ser isso. Que bom. É esses relatos assim dos filhos de santo que faz com que seja prazeroso ser sacerdote, né? Porque não é muito prazeroso, né? É uma coisa que assim, você tem a responsabilidade da vida das pessoas na sua mão, um direcionamento errado, uma palavra errada, pode bagunçar a vida de uma pessoa. E aí quando a gente entende que as pessoas estão felizes pelo que estão aprendendo aqui, pelo que estão vivendo aqui dentro, é muito bom isso, sabe? Saber que tá sendo prazeroso para as pessoas esse contato com a espiritualidade. Que eu acho que é um dos meus maiores medos,
quando eu decidi não estar em sistemas religiosos, né? Não praticar sistemas, bandeiras, né? E sim só fundamentos sem dogmas. E eu acho que um dos meus maiores medos era esse, sabe? Que a coisa se perdesse. E pelo que eu tô vendo, não. Nós estamos criando uma filosofia sólida, estamos criando uma filosofia consistente e que realmente estamos falando direto com a espiritualidade de fato, sabe? Sem rodeios, sem dogmas. Estamos conseguindo realmente atingir o objetivo que é ter a espiritualidade como o principal de tudo, né? E é um desafio, tá? De fato, Jana. As duas coisas que você falou aí, do sacerdote ser tipo um síndico, que é bem isso, com muitas responsas, e sem frescura e sem fantasia. A filosofia que a gente está trabalhando é uma coisa que foi muito tempo entendendo o que era dogmas, o que era realmente fundamentos, o que é a espiritualidade e o que é o ego humano, o que é espiritualidade e o que é loucura da cabeça. Foi muito tempo tentando entender tudo isso, filtrando tudo isso, para que hoje nós tenhamos essa filosofia da corrente 63 de praticar a espiritualidade dessa forma que nós estamos hoje. É difícil. É difícil porque tem vezes que o dogma aparece na cabeça e aí a gente tem que entender, não, isso aqui é dogma, pô. Não posso deixar isso adentrar, não posso deixar isso fazer parte. Às vezes a gente age por impulso ali em alguma coisa e esse impulso é de um dogma de sistema religioso, porque eu fiz parte da Umbanda, fiz parte do Candomblé, fiz parte da Quimbanda, então assim, eu fui iniciado no Candomblé, tá? Na Nação do Queto, na Xaxu Maleracá, fui iniciado por Xalbinian, Orum Coajagunala de Orum. Eu tive iniciação numa Quimbanda familiar, né, que era a mesma casa de Umbanda, na qual eu era pai pequeno, e que tinha uma Quimbanda fechada, que eram pessoas selecionadas pelos espíritos da casa, que convidavam para a Quimbanda. Então, assim, a casa tinha 50 filhos de santo, mas da Quimbanda participava 10, 12. Então, os dogmas é uma coisa que, assim, atrapalha muito na questão de uma conexão direta, né? Entre você e seu ancestral, né? Porque dentro dos dogmas de todos os sistemas religiosos, tem um sacerdote entre vocês, né? E em alguns dogmas ainda tem a espiritualidade da casa. Então você aprende a entender que a espiritualidade da casa é maior, a espiritualidade da casa é mais foda, porque ela tem uma casa aberta e não sei o que, blá blá blá, blá 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 e blá blá blá. E o entendimento que nós trazemos é que não, o maior Exu na tua vida, o maior Pombogira na tua vida, o maior baiano, o maior espírito na tua vida são os seus, e não o do Pai de Santo. E que você não tem que ter esse intermeio para que você conecte com o seu espírito, né? Você não precisa desse, vamos dizer assim, desse negociador. Não precisa disso, né? Esse intermediário só atrapalha muitas vezes. Porque o seu espírito quer uma coisa e aí ele olha e fala, não, não pode assim porque eu não pratico assim. Aí é difícil, né? O espírito querer, que é lógico, tem que ter coerência também, tá? Não é qualquer coisa que o espírito vai falar, eu quero isso também, que nós vamos falar, não, amém. Não, não é, tá? Mas coisas coerentes, eu quero assim. E tem coerência, quem sou eu para dizer para o espírito, não, não vai ser assim? Quem sou eu? Tendo coerência, sendo uma coisa que tem fundamento ser feito, uma coisa que tem um motivo, um porquê,
Quem sou eu para dizer para o espírito, não, não pode. Não, não vai fazer. Entende? E aí as pessoas que são presas em sistemas trazem essa premissa de, em algumas situações, pelo sistema, brecar o espírito de fazer algumas coisas, ou até mesmo querer ser maior do que o espírito. E aí me quebra. Aí me quebra. Não que eu tô apoiando loucura também, tá? Coisas assim de, meu espírito mesmo vai trazer meu assentamento na minha cabeça, meu espírito mesmo vai me iniciar, vai ensinar eu a assentar ele. Calma, calma, sem loucura também. Vamos devagar com isso também. O espírito pode sim trazer algumas coisas, claro, é óbvio, mas o fundamento não é dogma. Fundamento é fundamento, dogma é dogma. Fundamento parte da ideia de nós termos um... Entrega, pai. Fundamento parte da premissa de nós termos uma ritualística, tá, de atos litúrgicos que vão ser praticados para atingir a energia que nós estamos buscando, tá? Então isso não é dogma, isso é fundamento, tá? Você abre lá, pai. Pega a chave aqui, ó. Chegou a entrega bem no meio da live, a Tainara saiu. Abre lá, pai. Uhum. Agora é uma prova de que a coisa não era uma foto, tá? Ó, é real, tá? Não. Não. São coisas assim que... é meio complicado, tá? Pera aí, pessoal, só vou ver um negócio aqui. Mas não é, não. O espírito não faz o próprio assentamento, não. Pai, a Diana pediu entrega? Oi, Oba! fui pedir uma entrega pra Diana. Pode entregar, irmão. É que ele falou, eu acho que é aqui. Obrigado, O irmão. nome do senhor? Wagner, Wagner. entrega pra Diana. Essa parte de espírito montar o próprio assentamento, trazer as coisas do próprio assentamento, essas coisas assim, são meio complicadas, tá? Porque eu sempre falo pra vocês que, por mais que o espírito no corpo, ele peça algo, junto com os assentamentos, é consagrado, é sacralizado, um jogo de confirmação, tá? Esse jogo de confirmação, ele é uma comunicação entre você e seu espírito. Então é perigoso essas coisas que vêm na cabeça, tá? Eu acho que meu espírito quer isso. Eu acho que meu espírito quer aquilo. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Porque isso pode levar a um caminho de fazer coisas da própria cabeça, da própria vontade, do próprio ego, e acabar atropelando o que realmente é do espírito. Então por isso que nós temos esse oráculo de confirmação, que é um oráculo de comunicação com o guardião, para que veio na cabeça, veio num sonho, veio alguma coisa assim, você vai lá e confirma. Meu velho, é o senhor que quer isso assim, assim, assim? Minha velha, é a senhora que quer isso assim, assim, assim? E ali não tem como você manipular pela tua vontade, pelo teu ego, não tem como ser manipulado isso, entende? Ali vai ser uma resposta mais intrínseca pelo vento. Que o espírito no vento é diferente do espírito na cabeça. Na cabeça pode sofrer interferências de vontades, de coisas de ego. E aí acaba meio que complicando as coisas.
Então essa coisa de, meu espírito vai trazer, ele vai montar, ele vai fazer, isso é perigoso, tá? Muitas das vezes, pessoas que já têm algum conhecimento sobre elementos, sobre rezas, encantamentos, ativação, pessoas que já têm esse conhecimento, pode acontecer, mas é porque ela também já sabe, entende? Ela também já tem um caminho. Aí pode acontecer. Mas o espírito trazer totalmente é difícil, por quê? Vamos lá. O ato de sacralizar. Eu vou sacralizar um animal. Se esse animal for sacralizado de qualquer forma, como se eu fosse sacralizar para comer, enfim, não é litúrgico o ato, entende? Não tem ativação litúrgica, não tem o aceitamento litúrgico. Não vai ter aceitação da espiritualidade. Por quê? Não foi feito o encantamento, não foi feita a entrega, não foi feita a troca de energias, não foi ativado, entende? Então, assim, eu pegar um monte de coisas, colocar dentro de uma panela de barro, que seja uma marajoara, que seja um alguidar, enfim, colocar numa panela, num recipiente, colocar um monte de elementos ali dentro, e eu vir e cortar um bicho em cima, é só uma panela com um monte de coisa dentro. Para que isso seja ativado espiritualmente, que seja imantado espiritualmente, que seja aceito espiritualmente, tem que ser litúrgico esse ato. E aí entra encantamento, ativação, tem toda uma ritualística, tem todo um ritual a ser feito para que isso passe a ser litúrgico, para que isso passe a ser sagrado. Então, para isso chegar a ser sagrado, tem que ter os ofós de ativação. É que não é bem ofó, tá? Não é Yorubá. Mas são falas de ativação, tá? Você vai ter que ter essas falas de ativação. Você vai ter que ter as falas de encantamento. Você vai ter que saber como captar essa energia, né? Você vai ter que saber como sacralizar da forma correta para que seja entregue. Isso tem que ser aceito. Tanto pelo animalzinho quanto pelo espírito tem que ser aceito. E feito de forma moda caralho, sem respeito, de qualquer forma, não vai ser aceito, né? E aí nós partimos de não ter os dogmas, e sim só os fundamentos. O que acontece aqui na corrente? Tudo é feito com as mãos da pessoa. Então assim, vai se iniciar desde o ato de macerar as ervas, de preparar a energização que é feita com as ervas, que vai energizar todos os elementos, que vai energizar tudo que vai estar sendo ritualístico, né? Essa parte é feita com a mão da pessoa, nós vamos rezar isso, a pessoa vai aprender essa reza também, porque é contínuo ali, até terminar o ato vai ser rezado, então assim, acaba que entra na cabeça, né? E se não entrar também, ela vai ver muito isso aí dentro das práticas, né? Das ritualísticas. E ali vai rezar o animal, vai entender como que vai ser captada essa energia, como que vai ser entregue essa energia, como que vai ser encantado, para que tudo seja litúrgico e tudo passe a ser sagrado, e não seja só uma panela com um monte de coisas dentro. Que esse é o problema da pessoa querer fazer por ela própria. Não é errado, tá, gente? Eu não concordo com mão de faca, eu não concordo com essas coisas. Não é errado. Mas eu acho que você tem que ter um caminho, né? Não é de qualquer jeito. Tem que ter um caminho, tem que ter uma sabedoria em cima disso. Para que não seja um ato desrespeitoso, e sim sagrado. Tem que ser litúrgico, né? Então, para que seja dessa forma, tem que ter conhecimento, sim. Não é assim, qualquer um vai fazer, e o Espírito Deus na minha cabeça eu tirei e vou fazer e vou executar. Não, não pode. Porque uma coisa que era para dar bom, pode dar muito ruim. Não é que não pode por mim, porque eu não quero. Eu entendo que é perigoso
para a pessoa executar dessa forma, tá? Porque as vozes da cabeça dela, pode ser o espírito falando? Pode. Pode ser esquizofrenia? Talvez. Pode ser apenas uma viagem da pessoa? Sim. Sim. Eu já conheci pessoas que formalizaram na cabeça dela um assentamento. E não tinha nada de elementos primordiais de um assentamento. Então, assim, é um assentamento aquilo? Não. Porque, independente do tronco, tem coisas que vão em assentamento de Exu e Pombogira que são básicos. É uma estrutura meio que básica. Aqueles tipos de elementos. E aí, quando não se tem a presença de nenhum desses elementos, é um assentamento que não é assentamento. Ah, mas aí faltou tal, 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 tal e tal. É um assentamento incompleto. Entende? E aí não sabe fazer ativação, não sabe fazer essa parte de se tornar um ato sagrado, um ato litúrgico. Isso pode te prejudicar em vez de te ajudar. Tá? Então, é perigoso isso. Isso é perigoso. Eu acho que não é muito, sabe, estudar um pouco, não é muito você se entregar um pouco à espiritualidade, entender alguns pontos, né, para que você possa fazer a coisa direito. Que comentário sobre a gata? Não vi. Putz, não vi. Não vi. Que comentário da gata? Ah, tá. É. Ela tava mesmo como doninha. Achando que era doninha. Ixi, apareceu um negócio de um quebra-cabeça aqui pra mim. Que doideira. Apareceu um quebra-cabeça do nada, no meio da live, pra me montar uma peça dele pra poder voltar pra live. Ah, não, tranquilo. Então, pessoal, e aí é umas coisas assim que tem que ter um pouco de cuidado com essas coisas, sabe? Coisas tiradas da cabeça, interferências, né? Do médium, dos quereres, né? Do médium. Tem que tomar cuidado com isso. Para vocês verem como o espírito enterra uma coisa, a pessoa dizendo que está ouvindo é outra, e no oráculo é outra, né? Eu tenho um caso de uma pessoa que costurou uma roupa para Pombogira top. A pessoa foi lá, gastou o dinheiro dela, comprou os tecidos, costurou uma roupa muito top para Pombogira, que ela formalizava que a Pombogira dela ia adorar aquilo ali. Ela entendia que aquilo ali era o gosto da Pombogira dela. E aí quando ela foi jogar para confirmar, não quero usar, não quero isso. E aí a gente entende sempre isso, sabe? Que são coisas que é o espírito, eles têm personalidade pra caramba. E às vezes a gente quer alguma coisa pra eles e eles não querem. E é simples assim. As vozes da cabeça, eu mesmo, já um monte de vezes, tá? De eu acordar e ir no jogo. Meu velho, tive um sonho assim, era o senhor? Não. Era algum do meu espírito também? Não. Eita.
Era só um sonho. Teve vez de eu formalizar alguma coisa para algum espírito meu, ó, eu penso que vai ser assim, 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 não é nada disso. E acontece, é fato. E isso é real. Que no vento o espírito é o espírito. Eu tenho alguns relatos aí até de um Exu caveira de uma pessoa gostar de uma coisa, o outro Exu caveira de outra pessoa gosta de outra, um tranca-arroz de uma pessoa gosta de uma coisa, o tranca-arroz de outra gosta de outra, porque é personalidade do espírito. Não é uma regra para a falange inteira. Não é uma regra. Dentro da mesma falange, um espírito bebe conhaque, outro espírito bebe uísque, outro bebe gin, outro bebe cerveja, o outro bebe sei lá, entende? Não é uma regra que a falange inteira tem que gostar daquilo ali. O espírito teve aqui, ele teve em vida. Ele tem os seus gostos, entende? É, tem sonho que é sonho, somente isso. E é muito legal quando você vê as pessoas descobrindo isso, que tá vivendo, sabe, a parada. A pessoa tá vivendo a parada. E aí ela começa a descobrir essas coisas que, poxa, eles têm muita personalidade mesmo. Porque alguns espíritos não querem muitos agrados, sabe? Eu mesmo já pensei em dar muita coisa pro Tata Caveira. Muita coisa. Que eu já pensei em dar pra ele. E eu ia perguntar pra ele e falar, não, não quero. Não quero. Uma capa com touca, tá tudo certo. Mas eu queria fazer uma capa assim, assim, assim. Eu queria fazer um fio pro senhor assim, assim, assim. Eu formalizei o assentamento dele visivelmente com uma panela assim, assim, assim. Com uma ferramenta assim, assim, assado. Não, não quero nada disso. Eu quero meu assentamento assim, assim, assim. E aí como foi confirmado isso? No jogo. Meu velho, eu posso montar assim? Posso colocar tal coisa? Não. Posso colocar tal coisa? Também não. Posso montar assim? Não. O senhor prefere assim? Sim. O senhor prefere que eu ponha tal coisa? Não. O senhor prefere tal coisa? Sim. E aí chegou no assentamento que ele quer, entende? Pelo oráculo. Confirmando pelo oráculo. E eu tendo que martelar minha cabeça para entender o que é que ele estava querendo. Porque é um assentamento que não tem uma ferramenta de ferro. Tem os garfos de ferro, tem punhais, mas não tem uma ferramenta central, como todos os assentamentos têm, né? E o dele não tem. E ele não quis. Aí, ó, a mãe André falando aí, ó, casa da Dona Rosa. Nunca quer nada. A roupa mais velha é o que ela quer. Dona Padilha já quer tudo. Isso é real. Isso é real. Esses espíritos que vêm na falange de Padilha, esses espíritos que vêm na falange de Tranca-Ruas sete encruzilhadas, tá? Porque tem muito Tranca-Rua das Almas também que eles são bem simplesão mesmo. Mas o das sete encruzilhadas, normalmente, se você for lá agora e perguntar, meu velho, o senhor quer comer? Quero. O senhor quer um galo? Quero. Meu velho, o senhor quer tal coisa? Quero. Sabe? Eles gostam de ser presenteados, eles gostam de ser lembrados toda hora, de ter coisas legais, coisas bonitas. Eles gostam disso. Já os caveira, pelo menos o meu, o da Andréia, que é a Dona Rosa, parte dessas premissas aí, sabe? De a gente querer ofertar algo mais legal, entregar algo mais bonito, né? E eles não quero. Simples assim, não quero. Meu Exu Caveira, meu Tata Caveira, ele toma água. Meu velho, o senhor não quer um uísque, o senhor não quer... Não, não quero. Ele toma água. Ele vem no corpo e não fuma. Nem cigarro, nem charuto, ele não fuma. E bebe água. Não gosta de barulho, não gosta de ficar em festa, não gosta de ficar em muito vucu-vucu, muito barulheira, ele não gosta dessas coisas. É, filha. A sua pombogira nem tanto.
Ela gosta, mas não é tanto assim. Agora tem o Exu. Ufa! Pode preparar aí que ele gosta. Ser bajulado. Mas assim também, bajula também, tá? Eles são assim. O filho que se entrega de verdade, que vive as coisas com ele, que traz ele para dentro da vida, compartilha as coisas com ele, as decisões e tudo mais, eles também trabalham muito na vida desses filhos e fazem acontecer muito, tá? Eixo rico, né? É o eixo rico. Eles são. E eles fazem com que a nossa vida seja bem próspera, né? Que acontecem situações assim de às vezes a gente fazer contas, né? Bom, o que eu ganho é tanto, de contribuição do tempo tem tanto, e se eu gastar agora aqui X a mais, vai faltar no fechamento da conta lá no final do mês. E acaba que não falta. Vem de algum lado, não falta. Não falta para comer, não falta para pagar as contas, não falta para as coisas básicas do dia a dia, não falta nada. E às vezes por um pouquinho de teimosia, eles deixam até de dar um pouco mais do que eles estão trazendo. Por teimosia do cavalo, do médium. Então, ela veio para te ensinar algo, né? Que na verdade isso é um ensinamento, né? Não preciso dessas coisas para me ser quem eu sou, não preciso dessas coisas para me fazer o que eu tenho que fazer. É um ensinamento, né? Tata Caveira também me trouxe esse ensinamento de que ele não necessita de coisas luxuosas, de coisas maravilhosas, para que ele seja quem ele é na minha vida. Já Tranca-Ruas já gosta do mimo, né? Padilha gosta do mimo. Obrigado, Anderson. Pai Anderson aí, ó. Quer dizer, eu já não sei se é o Pai Anderson, se é a Merielle, mas deve ser o Pai Anderson. E isso é meio que um ensinamento às vezes pra gente, sabe? Essas espiritualidades de caveira, eles são muito desapegados do material, né? Eles não têm muita ligação com bens materiais. Eles são umas espiritualidades mais do espiritual mesmo, de coisas espirituais, de conexão, de evolução espiritual, né? Eles são mais dessa vibe aí. Pai abençoe a benção, filho. Até daqui a pouco. São coisas assim que a gente tem que ir entendendo que cada espiritualidade tem sua característica, cada espiritualidade tem os seus quereres, as suas personalidades, né? E às vezes dentro da mesma falange tem espíritos que são diferentes. Até já já. Tem espíritos que estão dentro da mesma falange e são diferentes, sabe? Ah, o tranca-rua da Sete Cruzilhada do fulano usa uma cartola assim, assim, assim. Aí o tranca-rua da Sete Cruzilhada do Ciclo já não gosta daquela cartola, ele gosta de um chapéu assim, assim, assado. Aí tem tranca-ruas que ele gosta de capa, tem tranca-ruas que não gosta. Ah, mas não é uma vibe de todos ter que pôr a capa? Não, não. Não é de todos. Todo mundo que nasceu na Bahia é obrigado a gostar de acarajé? Ah, mas não é baiano? Sim, mas é obrigado a gostar de acarajé? Se a pessoa nascer na Bahia e não gostar de acarajé, ela tá no lugar errado? Não, né? É gosto. Querer pessoal. Dá para compreender, pessoal?
Tata Caveira, ele tem preferência, em vez de carne de porco, ele tem preferência para peixe. De onde que ele tirou isso? Não sei. Talvez o espírito, quando estava aqui, encarnado, gostava e ele traz esse gosto com ele até hoje, entende? O meu tranca-ruas, ele gosta de... O meu tranca-ruas é foda falar isso, né? Que, na verdade, eu sou dele, não ele é meu. Mas, para que vocês entendam, né? O tranca-ruas que eu trabalho com ele, tá? Ele gosta de mandioca frita e cerveja. Não é unanimidade. O outro tranca-ruas pode não gostar disso. Não, eu lá quero saber de mandioca e cerveja, eu quero tomar um escão, quero comer uma carne vermelha. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Nem os irmãos da mesma família, do mesmo pai, da mesma mãe não são iguais. Por que os espíritos, porque tem um em comum de estar na mesma falange, tem que ser um igual ao outro? Vocês entendem? Então tem coisas assim que não é necessário você impor. É mais fácil você entender e aceitar do que você tentar impor. Você está tentando ser maior que a espiritualidade. Eu pego irmãos ali da mesma família ali, mesmo pai da mesma mãe. Um gosta de álcool, o outro não. Um gosta de massas, o outro prefere grãos. Entende? Não é porque está na mesma falange ali, tem um em comum? Tem. Porque o espírito, para estar dentro de uma falange, o legado que ele fez na Terra, aquilo que mais despontou nele, da caminhada dele na Terra, aquilo que ficou como legado dele, que ele é lembrado por aquilo ali, é algo que liga ele a tal falange. Por isso que ele faz parte de tal falange. Porque ele viveu em Terra, fez coisas, que essas coisas se criou um legado e que ele é lembrado, ou foi lembrado por esse legado. E isso liga ele a tal falange. Então, se ele é um caveira, é porque ele fez algum legado que liga ele aos caveiras. Se ele é um tranca-ruas, ele fez um legado que liga ele aos tranca-ruas. Se ele é um marabô, ele fez um legado que liga ele aos marabôs. E aí vem campos de força, reinos. E aí é onde o legado despontou para aquele lado. Então, assim, é um tranca-rua das 7 cruzilhadas. Ele não viveu o mesmo legado que o que é tranca-rua das almas. O das almas teve um outro legado, foi uma outra caminhada, entende? Pronto. Filho de evangélico na macumba. Saudação dos ferianos, Anori. Salvado, salve a sua também, meu irmão. E aí são coisas que as pessoas às vezes não entendem. Que o tranca-ruas, foi um espírito lá atrás que deu origem à falange dos tranca-ruas. Porém, hoje o tranca-rua que pega o teu corpinho não é aquele lá que deu origem à falange. Entende? É um outro espírito que viveu um legado que, pelo legado dele, pela forma que ele é lembrado, liga ele a essa falange. Entende? A Pombogira Maria Padilha, lá atrás, a mulher que viveu em terra, Padilha, de Castelha, não é a mesma Padilha que pega o teu corpinho. A que pega o teu corpinho é um espírito que viveu um legado que liga ela à falange das Padilhas. Não é difícil de entender essas coisas. E isso faz com que esse espírito tenha particularidades, esse espírito tenha vontades, esse espírito tenha caráter, tenha características, personalidade diferentes, dentro da mesma falange. Personalidades diferentes, coisas que eles gostam em comum e coisas que é particular daquele espírito que o outro ali, que é da mesma falange, não concorda, entende? Eles não é unânime que todos vão beber a mesma coisa, não é unânime que todos vão usar a mesma roupa, não é unânime que todos vão comer a mesma comida, não é unânime.
E aí tem sistemas que impõem isso, né? Que tal espírito, os Exus dessa falange, todos comem isso. Aí fica difícil, né? Porque eu vivi um legado que me ligou àquela falange, agora eu sou obrigado a comer também o que eles comem, sou obrigado a beber o que eles bebem, sou obrigado a vestir o que eles vestem. Não faz sentido, né? Querer taxar, né? Tem que ser assim e acabou. Não é assim. Cada espírito é um espírito. Na minha casa tem umas 5 Maria Mulambo. E cada Maria Mulambo é uma Maria Mulambo. Cada uma de um jeito. Tem coisas que são incomuns? Tem. Mas a personalidade delas, você entende que cada uma é uma. Caramba, eu tinha aberto essa live só para dar uma extravasadinha na ansiedade, porque hoje tem reunião, tem gira no templo, e no fim a live acabou rendendo pra caramba, né? Tô falando que nem um papagaio aqui. Aí depois me chamam de Louro José. Fala igual um papagaio. Associaram o meu cabelo ao cabelo do papagaio. E era só pra extravasar um pouquinho. Falei pra caramba aqui já. Mas é isso, pessoas. Vocês têm que entender que cada espírito é um espírito, tá? O que tá com você, o seu ancestral aí, esse espírito que chega na tua vida como teu guardião, é único, tá? Então, filho, é que eu não sou muito de ficar expondo a nossa filosofia, a nossa forma de pensar na internet, tá? Eu já fiz isso há um tempo atrás. Não deu muito bom, tá? Porque tem pessoas que buscam validação em sistemas e aí acaba que dá atrito, né? Porque a nossa forma de pensar é pela espiritualidade, não por um sistema. E aí a pessoa tenta buscar validação no sistema e o sistema fala muita coisa ao contrário, né? Toda Padilha é igual, todo Tranca-Rosa é igual, né? Come as mesmas coisas, bebe as mesmas coisas, veste iguais. Não é, né? Até mesmo coisa de assentamento. Existe uma base primordial para todo assentamento e ali começa a entrar particularidades, começa a entrar necessidades. Por quê? O assentamento é feito para nós, não para eles. As particularidades é para que aquela energia deles esteja ali, no assentamento. E as necessidades é para coisas que nós vamos passando na nossa vida, nossas necessidades. Então, assim, se ele pediu tal coisa como necessidade, é porque o momento que você está vivendo, ele precisa daquilo para trabalhar na tua vida. E aí tem assentamentos que é dado manutenção, porque chega um certo tempo da sua vida que você não precisa mais daquilo ali. E ele não vai perpetuar esse problema na tua vida. Tira isso. Porque não tem mais esse problema. Isso não é mais um problema a ser resolvido. E ele não vai querer perpetuar isso, isso aí tem que ficar pro resto da vida dentro do seu assentamento. Outra polêmica que, se nós formos pegar para os sistemas religiosos, tem uma receita que o assentamento vai tais terras, vai tais bichos, vai isso, vai isso, vai isso, vai isso, vai isso, vai isso, tem que ir tudo aquilo ali. E a gente não trabalha dessa forma. Nós trabalhamos com os elementos primordiais de um assentamento e ali é acrescentado e também tirado. Coisas conforme a época da sua vida, sobre o que você está vivendo. O que o seu Exu precisa hoje resolver na tua vida, o que sua Pombogira hoje precisa resolver na tua vida. É uma necessidade. E eles vão pedir algo que remete a essa necessidade. Que às vezes nós mesmos não estamos vendo, tá? E aí vai pro jogo para entender se quer algum elemento, se quer alguma coisa ali, bate cabeça para cá, bate cabeça para lá, pum, chega em alguma coisa ali. E ali pelo elemento nós vamos entender. Na sua vida, você está passando por isso, isso e isso? Sim. Eita. Eita, por isso que o Exu tá
pedindo isso para poder trabalhar o momento da sua vida. Por isso que a pombogira está pedindo tal coisa para trabalhar o momento da sua vida. E aí amanhã esse momento já não é mais isso, já foi resolvido. Não tem necessidade daquilo estar travado dentro do seu assentamento. Que ele não vai perpetuar esse problema. Era só para resolver um problema, era uma solução. E agora ele não precisa mais disso. E aí é outra polêmica. Sinto muito em dizer, mas aí já entra uma outra polêmica. Que não, que assentamento é tudo... Tem que ser assim, se é caveira é assim, se é tranca-arroz é assado, se é padilha do cabaré é assim, se é padilha das almas é assado. Não. Não. Ai. Mas aí é aquela coisa, né? Sistema é sistema, fundamento é fundamento. Tem coisas que estão dentro de um sistema e não está no outro, e o outro invalida porque eu não pratico dessa forma, então não é certo. Se você não pratica dessa forma, se você não se utiliza daquilo ali, não quer dizer que o do amiguinho lá do lado está errado. O certo é o que dá resultado. O mais certo de todos é o que traz resultado. É aquele que você monta o assentamento, é aquele que você ensina a praticar o culto de tal forma, a pessoa pega o assentamento dela, que ela montou com as mãos dela, sob nossa orientação, mas com as mãos dela, leva para casa, começa a cultuar da forma que você passou que deve ser feito o culto, e isso dá resultado. Você vê a vida da pessoa mudar do A para o Z. Dá resultado. Esse é o certo. É o que tem resultados. Agora, vim com conversa de que o meu tronco é o certo, a minha bandeira é a certa, e a do fulano, porque pratica de tal forma, tá errado. O seu tá dando resultado? Tá. O dele também tá? Tá. Então os dois tá certo. O que importa é o resultado. O seu tá dando certo? Para alguns, para outros não. O dele tá dando certo? Para alguns, para outros não. Por que para outros não? Porque o outro tem outras necessidades. E vocês se fecham a praticar uma receita pré-estabelecida e não se abre para entender que cada um é uma necessidade. Cada indivíduo é um indivíduo. É individual essa porra. E para esse indivíduo a necessidade é essa. Para aquele indivíduo ali a necessidade é outra. E aí é por isso que dá certo para alguns e para outros não. Porque vocês se fecham numa coisa só. E querer impor que aquilo ali vai dar certo para todos, que é de igual para todos, e não é. Simples assim. Acho que eu já falei demais, né? Vou encerrar a live por aqui. Se não me engano, já deu 1 hora de live. Eu não sei nem onde vê o tempo da live aqui, mas eu acho que já deu 1 hora de live. Onde que vê isso, será? Não faço ideia de onde vê isso, mas já deve ter dado 1 hora já. Não, tem pessoas aqui, filha, que você falou que tudo dá polêmica aqui, né, nessa plataforma, né? É. Tem pessoas aqui que ficam aí assistindo a live na For You, tem pessoas que ficam assistindo a live com perfil falso, sabe? Pra pegar a ideia da gente aqui e depois sair querendo refutar, depois sair querendo, sabe, formar conteúdo em cima da nossa ideia. Mas isso aí também faz parte, né? Quem tá se expondo em rede social sabe que tem esses caminhos aí a serem entendidos, né? Eu prefiro mais o YouTube, o vermelhinho. Por quê? Lá eu consigo falar as coisas com mais clareza, eu consigo falar as coisas com mais profundidade. E a política de lá não é tão rígida, né? Mas aqui tem um certo público que merece ouvir algumas coisas e pelo menos fazer com que eles reflitam, né? Não é para pegar a minha filosofia como verdade absoluta, mas sim para refletir sobre aquilo que está praticando, aquilo que está aprendendo. É bom,
te leve pelo menos alguma reflexão, sabe? É. Essa plataforma aqui para tomar banimento é um 2. A minha ideia é sempre essa. Que eu possa levar pelo menos uma reflexão. Não quero impor nada goela abaixo em ninguém como verdade absoluta, mas que sim faça que reflita, né? Que seja uma reflexão. Que a pessoa pare para pensar sobre tudo aquilo que ouviu aqui, sobre o que foi falado aqui e reflita, poxa, isso aqui para mim é coerente, isso aqui para mim já não acho tanto. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Pessoal, é bem importante isso aí quando você fez agora, tá? Obrigado. Ativar o ritmo. É bem importante isso, tá? A plataforma entende que a live agrega comunidades, né? Que pessoas se atrelam às comunidades. É como se fosse... Eu entrei pro fã-clube do Wagner, entende? Que na verdade eu nem quero fã-clube, tá? Eu quero pessoas que estudam e que vão nessa direção. O coraçãozinho laranja lá em cima, clica nele e ativa ele. Obrigado, filha. E é uma coisa muito doida essa coisa de... Valeu, mãe Andréia. É uma coisa muito doida essa coisa de... Eu sei mais do que o outro, a minha verdade é absoluta. Isso é muito doido, sabe? Porque a espiritualidade é bem mais versátil que isso. E muitas coisas que nós praticamos, e quem está com nós há um bom tempo já, que já é um iniciado, pode dizer isso. É simples. É fundamento? É. Tem que ser utilizado? Tem. Para que aquilo se torne sagrado, para que aquilo se torne litúrgico. Mas é mais simples do que parece, do que impõe por aí, sabe? É bem mais simples. Começa por coisas assim, ó, de dogmas por aí. Assentamento de Exu e Pombogira não pode estar dentro de casa. Pode sim. Pode sim, deve estar. Não é que pode, deve estar. Não se acende vela para Exu e Pombogira dentro de casa. Acende sim, deve acender. Sabe? Ah, Exu e Pombogira não pode chamar você pelo teu nome. Ah, por favor, né? Por favor, né? Seu Exu e sua Pombogira também tem um nome. Eles também têm um nome. Pois é. Ele pode sim me chamar pelo meu nome e eu posso sim chamar ele pelo nome dele. É que a sua conexão, a sua forma de entender essa energia não te permite chegar a esse ponto, né? De você ter essa conexão em saber realmente quem é esse espírito, né? Pois é. Dentro da nossa filosofia, dentro da nossa prática, essa que é a ideia. É que a conexão seja ao ponto de a gente saber quem é esse espírito. E tratar ele pelo nome, porque ele teve uma data de nascimento, uma data de morte, um local de nascimento, um local de morte. Pois é. Para alguns seria triste saber que o Exu dele nasceu por tradição familiar, foi batizado na Igreja Católica, cresceu e viveu uma vida totalmente adversa do que se impõe na religião católica, e hoje ele vem como Exu e foi batizado na Igreja Católica, tá? É triste para alguns saberem disso, né? Ou nunca vão querer aceitar isso, né? Que meu Exu é uma entidade do inferno, o meu Exu é um ser infernal, o meu Exu é não sei o quê, para de fantasia, porra. Seu Exu foi uma pessoa, teve aqui, ó, tá? Seu Exu pode ter sido dependente,
tá? Que eu não posso ficar falando esse nome, mas vou falar, foda-se, álcool, tá? E que cometia até Maria da Penha. Seu Exu pode ter sido isso. Só que ele viveu uma outra coisa em paralelo a isso, que formou um legado, formou uma situação na qual ele foi lembrado por aquilo, né? E hoje ele pode estar vindo para consertar isso aí na tua cabecinha, maluca, que também gosta de cometer Maria da Penha, que também gosta de, né? E ele pode estar vindo na tua vida para consertar isso. Porque foi essa merda que ele fez na vida dele. E aí você tá fantasiando teu Exu como um ser infernal. Meu Exu é o príncipe do inferno. Oh, que inferno, porra. O inferno é aqui. O espírito tá preso num avatar, tendo que se locomover com limites. Porque o corpo tem limites. O espírito não tem, ele pode se locomover, ele é o vento. O espírito tem que alimentar o corpo para poder funcionar. O espírito está preso nesse corpo a não poder fazer nada que ele faria como espírito. E ele tem que dormir, ele tem que comer, ele tem que participar de tudo isso que o corpo necessita. Essa prisão de estar nesse corpo é o maior inferno que tem, porra. Se põe na situação de alguém livre que poderia estar aqui agora e num piscar de olhos poderia estar lá no Montezano conversando com a Brenda. Só que não, ele está preso num corpo e esse corpo depende de se locomover, tem limites e ele não pode estar lá no piscar de olhos. Aonde é o inferno? Ah, muita fantasia, mano. Pegam os conceitos cristãos, fantasiam isso e aí coloca Exu como um diabo, coloca Exu como um demônio para fantasiar coisas em cima de conceito cristão. Por favor, né? Por favor, né? Se é pra ficar em conceitos cristãos, vai pra igreja, porra. Justamente. Eles mesmos falam. Foi com eles que eu aprendi esse conceito, tá? De que aqui é o inferno. Que o corpo adoece, o corpo apodrece, o corpo envelhece, o corpo tem necessidade de dormir, de comer, de descansar. Precisa de ar, precisa de água. Nossa, para eles isso aqui é um absurdo. Para eles viver isso aqui é um absurdo. Porque eles são livres de tudo isso. Eles não precisam de porra nenhuma disso aqui. Onde está melhor? Quando vocês entenderem que um espírito não é plasmado no que você pensa que ele é, não tem aquele plasma que você pensa que tem. E que você entender que o espírito é uma consciência, é uma onda de energia. Uma frequência. É uma consciência que vibra numa frequência X. Que você entender isso, que seu espírito nem tem uma forma, que ele é só uma consciência que vibra naquela onda de energia, naquela onda de um sinal ali, como se fosse um rádio, tá? O rádio é isso, são frequências onduladas. Frequências. E o espírito também é uma frequência, é uma consciência que vibra numa frequência, ele não tem uma materialização, ele não tem um plasma. E aí, quando você entender isso aí, sua cabeça vai explodir, né? Porque você formaliza que ele tem chifre, ele tem rabo, ele vive no inferno, que lá ele é o fodão, porque ele domina a porra toda, blá, 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 e blá, blá, blá. Fica na fantasia aí. Vai fantasiando isso aí. E vai vivendo o pouco que ele pode te oferecer. Porque se você parar com a fantasia e viver a real, tem muito que ele pode te oferecer. Muito. Mas você não permite que ele forneça todo esse conhecimento, ele não permite que você viva isso, porque você entende ele de uma outra forma. Você está limitando ele. Ele
tem que se passar por aquilo para que você aceite ele, para que você entenda que ele existe na tua vida. E ele só está fazendo algo para satisfazer a sua vontade, né? Satisfazer o seu ego, satisfazer a sua loucura, né? Que você quer que ele seja isso, você quer que ele seja assim. E aí ele tem que se passar por isso. Agora, quando você permite que ele seja ele, aí a coisa muda de figura. Aí a coisa muda de figura. E daí você vai conhecer de fato e saber que até fraquezas seu Exu e sua Pombogira tem, tá? Ah, eu não dou sorte no amor. Eu nunca consigo ficar com ninguém, eu não dou sorte no amor. Você não cultua Exu e Pombogira? Por que você não tem sorte no amor? Será que sua Pombogira teve sorte no amor? Será que o amor para ela foi algo que só machucou ela? E aquilo é uma fraqueza dela? Viver o amor para ela é uma fraqueza? E ela prefere que você não viva isso? Com medo de você se machucar também? E aí você não tem sorte no amor. Mas você cultua a Pombogira. Eu não tenho sorte com dinheiro, eu não sei lidar com dinheiro. Eu gasto demais e não ganho tanto por tanto que eu gasto. Será que isso aí também não é uma fraqueza do teu Exu? Será que você conhecendo ele melhor não conseguiria trabalhar isso com ele? Não conseguiria entender essa parte com ele? Você conhecendo ela, sua Pombogira melhor, não conseguiria entender essa parte melhor com ela? Não conseguiria trabalhar melhor isso com ela? Mas não, né? Sua Pombogira é uma rainha, seu Exu é um rei, sua Pombogira é um ser infernal, seu Exu é um ser infernal, e blá blá blá, e fantasia, né? E continua aí com sua fantasia. É simples assim. Difícil alguém falar que o Exu dele foi um roleiro, uma pessoa que viveu de rolo. Jogava, enganava os outros, vendia coisas que nem dele era. É difícil, né, aceitar isso, né? O seu Exu tem que ter sido um juiz, tem que ter sido um doutor, um padre, né? Ele tem que ter vivido uma vida, né? E aí quando a gente vai procurar entender melhor, às vezes nem era, né? Tem Exu que foi padre e dentro da própria igreja começou a praticar o ocultismo. Dentro da própria igreja praticava o ocultismo. Tem outro Exu que vendia colheita dos outros como se fosse dele. Ia lá no dono lá de tudo e o cara falava, ó, eu pago tanto, um exemplo aí, 10 réis por alqueire. Ele chamava os trabalhadores e pagava 5 réis por alqueire e ganhava 5 réis em cima do trabalho dos outros. Nem a plantação era dele, nem ele tinha nada a ver com aquilo ali, nem trabalhava também, só ficava ali ganhando em cima dos outros. Eu conheço um Exu que fazia isso. Um Exu que fazia isso. Jogava dados viciados para ganhar apostas. É triste saber essas coisas? Para mim, não. Agora tem pessoas que vai cair o mundo dela, né? Que para ela o Exu dela era um faraó egípcio, o Exu dela era um rei da dinastia não sei das quantas, que o Exu dele era, sei lá, um viking, um samurai, né? Mal sabe que viveu há pouco tempo atrás aqui na Terra e que tem defeitos, tem quereres, mas quem quiser viver a fantasia, vive a fantasia.
O nome do meu canal era Exu Pombogira Sem Fantasia por causa disso. Mas tem pessoas que preferem viver a fantasia. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Para aqueles que preferem viver isso e estão alcançando aquilo que foi buscar dessa forma que ele pensa, tá tudo bem. O problema é aqueles que estão buscando, pensando de forma errada e não conseguem abrir os olhos para entender que você está no lugar certo. Você só busca da forma errada. Você só está entendendo da forma errada. Esse é o problema. É aquele que não alcança aquilo que foi buscar porque ele está entendendo tudo da forma errada. Esse é um grande problema. Porque daí o problema não é a espiritualidade, o problema não é o local onde ele está indo, e sim a própria cabeça. Que prefere não entender. E aí fica andando em ciclo, né? Nunca sai daquilo ali porque não entende de fato e não abre a cabeça para entender de fato. E aí fica rodando em círculo. Mas tá tudo bem também, né? Se todo mundo tivesse nascido para ser rei, não teria plebeus, né? O despertar é individual, né? É de cada indivíduo, então não tem por que a gente taxar os outros como errado, como ignorantes ou nada disso aí, porque o despertar não é para todos, né? Tem pessoas que nasceu para ser plebeu e vai ser plebeu pro resto da vida. Tem pessoas que nasceu para chegar à monarquia. Talvez tenha até sangue real e não sabe. Aspas, tá? Por favor, não tô falando. Pronto, né? Agora tem pessoas que nasceram para ser reis da monarquia. Não. É só uma metáfora. Você nasceu para ser grande dentro da espiritualidade, nasceu para compreender um todo, e você não compreende porque você prefere entender, ter uma ótica errada. E aí tem pessoas que não, que nasceram para ter esse despertar, entender a coisa da forma que é e buscar o mais fundo, o mais profundo dos mistérios da espiritualidade, buscar o mais profundo do culto a esses ancestrais e entender de fato aonde vocês podem ir junto e onde vocês não podem, né? Porque nem tudo é mágica, não tem uma lâmpadazinha que você raspa e faz seus pedidos, isso não vai acontecer. Exu não é um gênio da lâmpada, não vai acontecer dessa forma. Pessoal, vou ficando por aqui, um abração para todos, obrigado por todos que ficaram até agora aqui na live, ouvindo esse que vos fala, para que tenha sido de alguma validação essa live, que tenha trazido pelo menos uma reflexão para vocês, tá? Que vocês pelo menos reflitam sobre as coisas que vocês ouviram aqui hoje, tá? Isso já para mim já é bem gratificante, que traga pelo menos uma reflexão. Não sou dono de uma verdade absoluta, eu só prego aquilo que eu vivo, o que eu entrego é o que eu também pratico, é o que eu também tenho, eu não posso dar nada que eu não tenha, eu não posso vender uma ideia para vocês na qual eu não vivo, tá? Eu não estou fazendo experiência com a vida dos outros. A experiência foi a minha vida. O que deu certo para mim e entender que cada um é um indivíduo. Então não seja necessário que seja da mesma forma que foi para mim. Às vezes para a pessoa tem que ter um algo a mais ou um algo a menos, devido a necessidades. Então esse entender veio com o tempo, tá? Dentro da prática espiritual. E eu espero que vocês pelo menos reflitam sobre essas coisas, tá? Tenham uma cabeça mais aberta, procurem entender melhor que influências de outras religiões dentro desse culto pode levar vocês a uma grande fantasia. Os seus guardiões podem não ser isso que você espera, e se você formaliza, tá? Eles podem não ter vivido há 5.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, há 1.000 anos atrás. Eles podem ser que desencarnaram aí há 200 anos, 150 anos, menos ou mais. Enfim, pode ser bem próximo, tá? E é essa a ideia, tá? É que vocês pelo menos reflitam sobre essas coisas.
Muito axé para todos. Um abraço. Que o final de semana seja Odara para todos. Hoje é dia de reunião aqui para os meus filhos. Até daqui a pouco. Vamos macumbar, né? Para aqueles que não são da casa, muito axé para vocês. Que vocês tenham um ótimo final de semana. E que tenham uma semana com muito movimento de Exu na vida de vocês. E que vocês sejam confortados e acalantados pelos seus ancestrais dentro das suas necessidades, ok? Abraço, pessoal. Tamo junto.